Jesus. Amém. Pode ser a igreja. Amém. Boa tarde para todo mundo. Uma honra estar aqui, né? Sempre é uma honra a gente estar aqui, rever os irmãos. Né? Sempre que a gente vem aqui é muito bom. A gente tem feito muitos bons amigos aqui, na família Viva como um todo, mas no Distrito 11 em especial. Agradecer ao pastor Marcos que me chamou. Teve a paciência de combinar comigo pelo WhatsApp. Sempre, quase todo lugar que eu venho, eu tenho que pedir perdão pela questão do WhatsApp, que eu não respondo, demoro. Mas muito obrigado, pastor de vocês. É especial demais para mim, para a Carla, para a nossa família. Esse distrito aqui sempre é muito especial daqui. Sempre quando a gente pode estar no Aljava, sempre que a gente está nas conferências aqui. Então sempre eu preciso agradecer muito vocês, essa caminhada nossa de muitos anos vindo aqui e Deus falando com a gente. Sempre falo isso, mas acompanhava muito o pastor Mateus. Quando o pastor Mateus era líder da Nação Team, eu era discípulo do pastor Mateus, eu acompanhava ele vindo aqui, eu fazia parte do Ministério do Louvor e o pastor Mateus vinha ministrar e a gente vinha com ele e tal. E a gente acompanhou essa igreja aqui quando o templo era bem pequeno, e quebrou, expandiu. A gente acompanhou muitos líderes aqui sendo enviados para outras cidades, né? E o distrito acontecendo. Então, glória a Deus pela vida de vocês. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Deus abençoe demais. É o primeiro congresso de liderança de todo o distrito, né? Glória a Deus pelo seu esforço de vir aqui das regiões, tantos pastores aqui tão especiais que poderiam com certeza aqui estar palestrando também. Pastor Carlos Alberto, como ele é um amigo meu, pastor Betinho, foram 11 carros que vieram, né? 11 carros que vieram de São Lourenço. E todos os outros estão aqui. Glória a Deus pelo seu esforço, pela sua dedicação com o crescimento do reino. Amém? Abre sua Bíblia aí em João, no capítulo 10. Trazer um abraço também da pastora Carla. A Carla está fazendo um curso lá em Volta Redonda. Foi ontem o dia inteiro, hoje o dia inteiro, amanhã praticamente o dia inteiro. Ficou lá em Estelinha também. Eu vim com um discípulo aqui, o Vinícius, está ali. Dá um tchau aí, Vinícius. Um discípulo nosso lá do Groap. Daqui a pouco tem culto de jovens lá. Até pedi uma licença poética. Eu já vi um pouquinho mais pastor de jovem aqui de tênis, tudo mais, que a gente vai direto para lá. Amém? Abre sua Bíblia em João, no capítulo 10. Deixa aberto aí, o pastor já orou. A gente teve um tempo de oração aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar, onde você está. Eu estou orando aqui, agradecendo a Deus por esse momento, por esse treinamento de líderes. Líder custa caro. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Jesus, pela liderança da região. Obrigado, Senhor, pelos homens do Senhor que têm dado a vida pelas ovelhas há mais de uma década aqui nessa região. Muito obrigado por tantos anos, pela vida do bispo Zé Elias, de ter acreditado nessa região. Porto Real, Resende, São Lourenço, cada cidade alcançada pelo Senhor através da nossa denominação. Muito obrigado pela vida do bispo Zé Elias, nosso pastor, Deus que ama e dá a vida pelas ovelhas. Obrigado, Senhor, pelo pastor Marcos Alves, pela sua esposa Angélica. Obrigado por cada pastor aqui, Pai, que tem dado a vida pelas ovelhas. Obrigado por cada líder. Tem mais de uma dezena, aqui quase uma centena de líderes sentados, se preparando. Isso aqui, Senhor, é sobrenatural. Nós temos que valorizar muito isso, Senhor. Tantos homens e mulheres do Senhor que deram e dão na vida. Isso tem se multiplicado, tanto líderes aqui sentados. Muito obrigado pela vida de cada um. Fala no nosso coração, Senhor. Nos dá um coração pastoral, Senhor, nesses dias nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes da gente ler o texto, o tema desse congresso, né, a gente pode chamar assim, esse coração pastoral. Hoje é a minha palestra aqui nessa tarde. Palestra parece um negócio muito formal, muito sério assim, mas a palavra que Deus colocou no meu coração, que o pastor pediu para a gente compartilhar, é sobre o coração pastoral. E rapidamente eu queria falar dessa forma
forma de pastoreio que a família Viva tem. Nós temos hoje o bispo Zé Elias. Bispo é um pastor de pastores. Esse título, assim, ou essa posição, né, de bispo, é porque é um pastor de pastores. Então, o bispo Zé Elias cuida de mais de uma centena de pastores. São aproximadamente uns 150 igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, ele é um pastor de pastores. E a Igreja Família Viva tem uma forma de pastoreio. Eu nasci e fui criado na Família Viva, né? Como cristão, eu converti por volta de 15 anos, nascido e criado na Família Viva, e essa forma de pastoreio eu acho linda demais. E hoje, como pastor, eu sou um pastor de jovens. Para quem não sabe, eu sou pastor da Juventude Viva como um todo. Tenho o pastor Chicão, a pastora Clélia acima de mim, da pastora Carla, e tenho o bispo Zé Elias, mas a gente dá uma cobertura para toda a Juventude Viva. E se hoje a gente for parar e olhar ali na sede, nós temos aproximadamente 1.300 jovens para cuidar, pegando desde o pré-adolescente ali, por volta dos seus 11, 12 anos, até o jovem adulto, o jovem casado, com seus 30 e poucos anos. Jovem de 30 e poucos anos, a gente está esticando a juventude. Todo mundo quer ser jovem durante muito tempo, né? Eu tenho 36 anos, a gente se intitula como jovem. Então, nós temos aproximadamente, por exemplo, 1.300 jovens para serem cuidados, e glória a Deus por isso. Quando a gente olha as regiões, tem milhares de jovens espalhados na Família Viva pelas regiões. E Deus nos levantou para nós discipularmos as nações, amém? Nós vamos discipular a Volta Redonda. Eu falo com a nossa galera lá, falando de jovem, eu posso falar galera, amém? Tá? Mais uma vez, estou vendo de pastor de jovem aqui hoje, skin de pastor de jovem, quando dizem os adolescentes, a gente vai direto para o culto depois, mas a gente tem ali esses jovens todos ali para cuidar, tem essa juventude toda. Você acha que eu, o único pastor, consigo cuidar bem de 1.300 jovens? Sim ou não? Você acha que o bispo Zé Elias consegue cuidar de 10 mil, 20 mil ovelhas, não sei quantas tem espalhadas na sede? Mais de 4.000 ovelhas para cuidar. Tem outros pastores, glória a Deus, tem igrejas que são assim, um pastor no culto, cuidando de todo mundo. Cada igreja tem a sua forma de ser igreja, sua eclesiologia, sua forma de ser igreja. Então buscamos ser direcionados por Deus. Na Família Viva tem um pastor, tem um bispo que é pastor de pastores, cada bispo cuida de uma região, cuida dos pastores. Mas os pastores locais de uma igreja também, você acha que um pastor consegue cuidar bem de 200 ovelhas, um pastor sozinho? Não consegue cuidar bem. Você já sabe como é que é a forma de cuidar da nossa igreja. A nossa igreja tem essa forma dos pequenos grupos, que são os GCs, que é parecido com aquilo que a igreja primitiva fazia. Atos 5:42 vai falar que a igreja se reunia no templo, mas se reunia de casa em casa. Estou falando isso porque eu, por exemplo, eu ficaria extremamente preocupado se eu sozinho tivesse que cuidar de 1.300 jovens. Aí eu cuido de 5 líderes de rede, tem as 5 redes lá: Metamorfose, Nação Team, Grow Up, que é diretamente comigo, Grow Up A2, que são os jovens casados, mais de 28 anos, e o Grow Up Jovem, que são os jovens adultos solteiros, mais de 28. Mas mesmo assim, dentro do Grow Up Jovem, eu tenho mais 6 discípulos, 7 discípulos, 5 deles têm 5 supervisões cada um. Nessas 5 supervisões, cada um desses supervisores tem vários líderes de célula. E esses líderes de célula, cada um cuida de aproximadamente 10 pessoas. Então esse modelo de cuidado da nossa igreja é um modelo que, se eu fosse de outra denominação, eu tivesse que ser pastor de 100 jovens e não tivesse uma rede de cuidado como a nossa igreja tem, eu teria dificuldade para cuidar de 100 jovens. Porque a gente se preocupa demais. Depois de mais de 10 anos sem liderar GC, porque eu só supervisionava GC, a Nação Team chegou a ter 160 GCs antes da pandemia lá, para a glória de Deus. E eu supervisionava os GCs. E mais de 10 anos depois sem liderar GC, a gente assumiu o Grow Up, e Deus colocou no nosso coração da gente abrir um novo GC. Porque tinha algumas pessoas que já tinham sido ligadas à nossa igreja, alguns jovens
buscar essa galera. E a gente abriu um GC chamado Nahal, que a gente sabe que a ovelha Nahal é uma ovelha que é líder também e ajuda o pastor a cuidar. Então lá não é que eu sou Nahal, eu estava conversando com um rapaz que me dá aula de inglês, ele fica perguntando onde veio esse na minha, muito legal. E ele perguntou, mas Nahal é você? Porque você é ovelha líder? Eu falo, não, cada um do meu GC é Nahal. Lá não vai ter ninguém que só está lá só para ser cuidado no final. Cada um que está no meu GC, para mim, é um líder em potencial, é uma ovelha que vai cuidar também. Então a gente abriu esse GC e eu esquento a minha cabeça, no bom sentido, com os membros do meu GC. Tem lá tem eu, Vinícius e Micaela, mas o outro casal que nós somos fixos lá. E tem alguns outros casais que ficam meio transitando ainda pelo GC. O pessoal às vezes pensa, não, o pastor vai abrir o GC, vai bombar, vai ter 30 e poucas pessoas, o pessoal vai brigar para ele. Não, é como os outros líderes também. A gente liga, tem pessoas que estão desconectadas da igreja há muito tempo. Então eu abri o GC e eu me preocupo com essas 6 casais mais ou menos que tem lá. A gente abriu o GC com alguns casais e falou, não, pastor, se você abrir, eu vou voltar a frequentar, e eu abri e foram os que não vieram. Outros que não prometeram nada, como o Vinícius e a Micaela, a gente tem sido um presente para nós. A gente tem andado muito junto e o Vinícius tem me ajudado, o vice-líder agora lá. E nem foi o Vinícius que prometeu que estaria comigo. Por que eu estou falando isso tudo? Imagine eu com um GC, e se no meu GC toda semana eu fico preocupado com esses casais que não estão muito bem conectados. Imagine 1.300 jovens. Não tem como mudar. Nós precisamos de formar líderes. Tem uma frase que eu nunca esqueci, eu acho que cada um de nós aqui, principalmente quem lidera, deveria guardar. Líder custa caro. Essa é uma frase que, se você está anotando aí, o tema é um coração pastoral. O segundo tópico aí, a introdução é a forma de cuidar da nossa igreja. E dentro disso nós precisamos formar líderes. E se você puder, põe assim, com letras todas maiúsculas assim. Líder custa caro. Igreja, líder custa caro. Igreja, quanto custa formar um pastor? Custa muita lágrima, custa muito joelho no chão, custa muito discipulado, custa você investir em alguns te traírem e ir embora, custa você ligar para alguns, esperar muito de umas pessoas que às vezes não vão retribuir do jeito que você acha que ia retribuir, e outros que você nem esperava vão te ajudar a quebrar a igreja, aí para o terceiro templo é igual Israel, o pessoal aí, a arrumar um templo, a pintar o templo. Líder custa caro. E um líder com coração pastoral, então? Isso aí precisa falar em línguas, isso aí precisa você profetizar, isso aí você precisa olhar na cara dele e falar assim, para trás de mim, Satanás. Isso aí precisa você chorar, se preocupar. Isso aí você precisa sentir dores de parto. E dor de parto, as mulheres vão saber muito melhor do que nós aí, que é algo dolorido demais. Formar um pastor, alguém com coração pastoral de verdade, custa caro, custa o preço do sangue de Cristo naquela cruz. E a gente nunca vai ter noção quão alto isso é, mas a nossa parte é discipular, orar. Líder custa caro. Esse templo lotado aqui, cheio de líderes aqui, o pastor Marcos Alves deve estar falando em línguas ali baixinho, ali de alegria. Isso aqui é um milagre. Esse templo lotado de líderes aqui anotando, querendo crescer. Isso aqui é sobrenatural. O líder custa caro. Agora, mais do que líder, nós somos pastores. Nós precisamos de um coração pastoral. Se líder custa caro, gente que tem um coração pastoral custa ainda mais. A gente precisa encontrar essas pessoas, investir nessas pessoas. E se tem alguém que é modelo para a gente, ele é o pastor de verdade, ele é o dono das ovelhas, ele é o bom pastor de verdade, ele é o amado das nossas almas, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o bom pastor.
está representando Ele. Nós somos pastores em representação de Jesus. Nós apontamos para Jesus o tempo inteiro, porque as ovelhas que a gente cuida são de Jesus. Eu sou um pastor, mas no fundo mesmo eu não tenho ovelha nenhuma, é tudo de Jesus. Tem gente que às vezes quer mudar, para de concordar com a liderança, quer sair, quer fazer outra coisa, quer carregar as pessoas. Um amigão, nenhuma ovelha sua, nem do bispo Zé Elias, mas a gente vai apontando para cima. Igreja, só um parênteses aqui antes da gente ler o texto e falar desse coração pastoral. A gente sempre tem que apontar para quem está em cima. A gente discipula pessoas, a gente fala do broado, mas a gente sempre está apontando para o pastor Chicão, para a pastora Glória. Você sempre vai ouvir na minha boca, os meus lábios, o nome do pastor Chicão e da pastora Glória. Se eu quisesse roubar a ovelha, eu praticamente não ia falar o nome deles. Mas não tem nenhuma ovelha aqui ainda. Gente, a gente cuidar de 1.300 jovens ainda é só o começo, lá na sede fora. Eu não consegui cuidar nem de mim, gente. Eu, na verdade, no fundo, eu nem consigo cuidar de mim. Só que sem Jesus a gente não pode nada. A gente sempre tem que apontar para quem está em cima. Sempre vou falar o nome do pastor Chicão, da pastora Glória. A gente sempre vai falar do bispo Zé Elias, da pastora Glória. O pastor bispo Zé Elias sempre vai falar de Cristo. A gente sempre vai apontar. Para apontar para Cristo não tem como não apontar para os nossos líderes. Para apontar para Cristo sempre vai ter que passar pelo pastor Marcos Alves, que ele está acima de vocês. Sempre vai ter que apontar para isso, porque o verdadeiro pastor, o sumo pastor de verdade é Jesus, amém? A gente está apontando para Jesus, a gente vai ter que apontar para os nossos líderes que estão acima de nós. E eu queria que a gente lesse Lucas 10, o capítulo 1, que a gente dá glória a Deus aí. Eu sei que não é culto de jovens, que líder é um pouco mais educado, mas dá uma glória a Deus. Quem achou Lucas não, eu falei Lucas. Nada a ver. João, capítulo 10, versículo 1. Quem achou uma glória a Deus aí? Era eu que estava. Lucas 10, o capítulo 1. Lucas 10. João, capítulo 10, versículo 1, diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas que lhes pertencem, vai à frente delas e elas lhe seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso trazer essas também. Elas ouvirão minha voz, entrarão e haverá um só rebanho e um só pastor. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para recebê-las outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente dou.
santificá-la e também para reavê-la. Esse mandamento que recebi do meu Pai. Amém. Você conhece esse texto? Glória a Deus pela palavra. É um texto lindo demais, especial demais. E você conhece esse texto aqui. Jesus veio para dar vida. O 10:10 é muito conhecido. O ladrão veio para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Mas o resumo desse texto, e resumindo aqui até para ser mais rápido, o que Deus colocou no meu coração para compartilhar, o que o pastor Marcos Alves compartilhou comigo também, é sobre esse líder com o coração pastoral. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente sabe que Ele é o pastor das ovelhas de verdade, Ele é o nosso sumo pastor, Ele é o bom pastor. O que a Bíblia vai falar que Jesus é o bom pastor, que Ele estava explicando que Ele é o bom pastor, e o porquê? Porque Ele dá a vida pelas ovelhas. E a Bíblia vai mostrar para a gente aqui que o mercenário não se importa com as ovelhas. E o contrário disso, o bom pastor, ele se importa com as ovelhas. Gente, o resumo aqui. Um coração pastoral, o que tem um coração pastoral? É quem se importa com as ovelhas de verdade. Queria contar rapidinho meu testemunho, todo não, meu Deus, mas um pedaço do meu testemunho com uma célula que a gente começou chamada Célula Tronco. Um ou outro aqui já ouviu uma parte disso, mas o resumo da história, eu fui discípulo do pastor Mateus, que é filho do bispo Zé Elias. O pastor Mateus fundou a Nação Team em 2007 para 2008, são quase 15 anos aí de Nação Team. Ele me chamou para ser discípulo dele lá para 2008, assim. Então desde 2008 em diante fui discípulo do pastor Mateus, mas a rede foi crescendo, as coisas foram acontecendo, eu participava dos discipulados, mas durante uma época eu fui mais envolvido com a área da adoração, e depois de uma época de novo, eu voltei a me envolver mais com a rede de adolescentes, mas o resumo da história é que eu não conseguia discipular. O discipulado de todos os meus irmãos de discipulado crescia, florescia, multiplicava. Pastor Lug, que hoje está em Paulínia, o meu irmão discipulado, o discipulado dele crescia. O pastor Lug foi muito importante na história do ministro, por exemplo, de tantos jovens ali. O pastor Mateus, das crianças, foi meu irmão discipulado na época. O discipulado dele crescia, florescia. O Ivan, que pastoreou a Angra durante o tempo, o discipulado dele crescia, florescia. O do pastor Cezinha, então, é porque a gente tinha um coração muito unido, muito ligado, senão a gente ia ter inveja do Cezinha. O dele crescia muito. A rede de células chamada Log, lá dentro da Nação Team, cresceu demais. A galera que chegava na igreja, às vezes eu pensava assim, vou chegar naquele jovem ali, para ver se ele já está em alguma célula. Todo jovem que eu chegava assim, não, o Cezinha já falou comigo, eu estou na Log. Não, o Cezinha, o discipulado dele cresceu, floresceu. E no meu não crescia de jeito nenhum. Resumo da história, eu fui ficando até angustiado, eu e a Carla. Um dia a gente chegou no pastor Mateus, eu cheguei no pastor Mateus, acho que já contei essa história aqui, já contei lá nas conferências que a gente teve lá na igreja. Sentei com o pastor Mateus e falei para o pastor Mateus, chamou o Mateus só de Mateus, ele sempre foi muito meu amigo, mas teve uma época que eu consegui chamar ele de pai, porque ele foi quem me gerou ministerialmente. Gente, se eu contar minha história para o carroceiro, até o burro chora, né? Que o pessoal diz, então, minha história, nossa, pai. Eu era extremamente tímido, vi um monte de coisas assim, para resolver na minha vida. E o pastor Mateus foi essa pessoa que enxergou o coração pastoral em mim, investiu em mim, foi caro me formar como líder e me formou como líder. Glória a Deus por isso, Espírito Santo na minha vida dele. Só que eu cheguei ao ponto de não conseguir discipular, já tinha anos no discipulado dele. Um dia eu cheguei, sentei com ele na escadinha que sobe por um tempo maior, perto da livraria, da cafeteria Grow, quem conhece lá. A gente sentou naquela escadinha ali, falei, Mateus, cara, eu amo você demais, assim. A rede de adolescentes está bombando, está crescendo, tudo maravilhoso, mas eu queria que você me liberasse da Nação Team, queria que você me liberasse da rede. Eu não vou mais ficar na rede porque eu não tenho chamado pastoral. Todo mundo lá queria ser pastor, eu nunca tinha pensado em ser pastor. Todo mundo tinha chamado pastoral, eu não.
Eu não consigo discipular, Mateus. Eu tento, já me frustrei. Discipulei um ou outro, tentei fazer célula na época. Então eu expliquei isso tudo, falei, Mateus, eu preciso que você me libere, porque eu amo você, vou continuar. Meu ministério de adoração floresce, eu estava tomando cabeça da cruz, com gente que eu admirava, crescendo e tudo mais. Falei, mas esse lado aí não consigo não, Mateus. Aí o Mateus deu a palavra lá que mudou minha vida, eu já contei isso, ele me deu uma palavra muito sábia, ele virou para mim e falou, não. Foi a palavra que mudou minha vida. A gente acha que a palavra para mudar a vida é um anjo, alguém que vai te revelar. Aqui mudou minha vida foi o não. Mateus, e o Mateus é muito simples. Quem conhece o pastor Mateus? Amo o pastor Mateus. Ele falou, não, filho, o jeitinho dele, não, filho, você não vai não. Tenta de novo, cara, faz de novo. E eu senti que foi como Cristo falando com Pedro lá, e os discípulos, joga a rede de novo. E aí, o resumo da história, eu obedeci, gente, obedece. Posso abrir um parênteses aqui? Você quer ter um coração pastoral? Você quer que Jesus, que Deus te use muito? Você quer ter o seu chamado, seu ministério? Se é um discípulo de Jesus mesmo, você está abrindo mão da sua vida em detrimento da glória dele, em favor de outras pessoas, obedece. Obedecer às vezes é difícil, porque eu já estava frustrado, eu ia ter que abrir outro GC, eu falava, eu abri outro GC, não vai dar certo, como é que vai ser? A gente abriu um GC chamado Selmatron, que é adolescente criativo, né? A gente nem colocou o nome em inglês, a maioria colocou o nome em inglês. A gente colocou Selmatron, porque a Selmatron é uma célula do corpo que se multiplica e vai formando praticamente qualquer outra célula do corpo humano. A gente colocou Selmatron. Ai meu Deus. Aí a gente chamou uma pessoa para ajudar. Gente, chama alguém para te ajudar. Às vezes é difícil, não faz nada sozinho não. A gente chamou uma amiga da Carla da dança. A gente conseguiu dois adolescentes do bairro, de 11, 12 anos. A menina devia ter 11, o menino devia ter uns 13. E eles entraram lá. Aí quando foi entrando outro. Aí tinha, no começo eram mais 5, passou para 6, para 8, para 10, para 12, para 30, 30 e poucos. Multiplicou uma vez. A primeira vez a gente multiplicou para 3 vezes. Os líderes, a média de idade dos líderes que iam liderar esses outros GCs era 14 e 15 anos. Precisa acreditar, amém? Precisa acreditar. Quem multiplicou o GC comigo tinha. Com quem que eu ia multiplicar, gente? Só tinha gente de 15 anos lá, 14. Tinha gente de 13, 14 e 15. A gente pegou os de 15, que eram menos doidos que os outros um pouco, investiu neles. A gente obrigou a multiplicar. Porque todo mundo queria ficar junto, 30 e poucas pessoas no GC, só com gente de 15 anos, 14, 30, você imagina, só faltava ter gente pendurada no luz, e falando, e todo mundo queria estar junto, a gente obrigou eles a multiplicar. Gente, obedece a visão, amém? No GC saudável tem umas 10, 12 pessoas, 15, prepara para multiplicar. Eu já vi GC de, mais um parênteses bom aí, já vi GC de 20 e poucos, 30 e poucos, que não multiplica de jeito nenhum, e depois de 3, 4, 5, 6 meses morre. Gente, fica na visão, pelo amor de Deus, se é 12, multiplica, se o líder não quer, obriga, com todo amor do mundo, mas sai daqui. Eles multiplicaram para 3, para 6, para 8, para 10, para 18, para 30 e poucos GCs. Glória a Deus. De alguém que não conseguia discipular. E o que contando essa história para ser de testemunho para você, para te motivar, mas o que eu reparei que Deus foi fazendo no meu coração, e eu acredito que tenha muito a ver com esse coração pastoral que a gente precisa ter. Jesus falou que ele era um bom pastor porque ele se importava com as ovelhas. Na verdade, ele falou que o mercenário não se importava com as ovelhas, porque é mercenário, que é algo em troca, está ali pelo dinheiro, por algo que vai receber. O bom pastor, ele se importa com as ovelhas. Sabe o que eu percebi que aconteceu no meu coração depois que eu comecei com esse GC chamado Tronco? Os primeiros meses, já no primeiro, segundo mês, eu percebi assim, sem perceber, depois eu fui notar
que eu parei de me importar demais comigo mesmo. Eu tinha sonho de trocar de guitarra. Quem é que é da área da oração? Os instrumentos são extremamente caros. Uma guitarra boa, de verdade mesmo, R$6.000. Aí o pessoal olha, nossa, mas de 500 não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Meu sonho era trocar de guitarra. Meu sonho era trocar de pedal. Eu juntava 50 em 50 reais, 100 em 100 reais, para comprar um pedal de 600 reais na época. Hoje em dia é R$2.000, porque isso já tem Eu sonhava com isso tudo. Eu sonhava em melhorar no meu emprego. Eu trabalhava na CSN fazendo tudo. Eu trabalhava em lugares lá que nem, meu Deus, esse lugar parece, desculpa, mas parece um inferno esse lugar aqui. Não sei quem aqui trabalha, alguém. Eu queria sair de lá, eu queria trocar de setor, eu queria crescer, eu queria comprar guitarra, eu queria comprar pedal, eu queria tocar melhor. Eu esqueci de quase isso tudo. E eu comecei a pensar assim. Toda vez que eu venho aqui eu choro, né? Calma aí, não. Mas eu comecei a pensar assim: o Guilherme tem que entrar na escola de líderes que a gente precisa. O Guilherme, meu Deus do céu, o Guilherme tem que nascer de novo, esse menino. Não sei se vocês conheceram o Guilherme do Viva Adoração. Ele é uma outra pessoa hoje, ele nasceu de novo, mas o Guilherme foi do lado avesso esse menino, né? Eu ficava assim, meu Deus, o Guilherme. Meu Deus, vocês não conheceram o Guilherme. Pedro Isaías, quem conheceu lá? Nossa, Pedro Isaías. A Amanda, filha do pastor Marcos. Comecei a pensar assim, eles têm que fazer escola de líderes, eles têm que crescer. Nossa, eu preciso conversar com o Guilherme sobre isso, preciso conversar com o Pedro Isaías sobre isso, preciso conversar com a Amanda. Nossa, se a Amanda colar com aquela menina que chegou no GC. Gente, eu esqueci dos meus pais. Sabe que eu vi assim, um coração pastoral se importa com as ovelhas. O resumo para a gente. Gente, líder custa caro, mas um líder que tem um coração pastoral é o que a gente está buscando, não um líder que quer mandar nas pessoas. Mas o pastor e Deus colocou no coração dele, esse tema não foi à toa. Se nós tivermos pessoas que vão liderar, que tem um coração que se importa com as ovelhas, gente, vai acontecer uma revolução no nosso mundo. O coração de Jesus, ele se importa com as ovelhas, e Jesus dá a vida pelas ovelhas, e Jesus deu a vida numa cruz por cada uma das suas ovelhas. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Se eu esqueci um pouco dos pequenos sonhos que eu tinha, e eu comecei a pensar naquelas ovelhas que Deus tinha colocado abaixo de mim, nem se compara ao que Cristo fez naquela cruz. Agora, se um líder que tem um coração pastoral se importa com as ovelhas, o outro tipo de líder, que é o mercenário, ele tem um coração que não se importa com as ovelhas. Líder custa caro, mas não é líder por líder tão somente. Ele não quer levantar pessoas que vão mandar em outras pessoas. Deus vai levantar pessoas que se importam com as outras pessoas. Deus vai levantar líderes que têm um coração pastoral. Porque existe um tipo de líder, aqui no Distrito 11 não tem, lá no Distrito da 7 também não tem, na família do irmão não tem, em nome de Jesus. Que são líderes que querem liderar interessados em outra coisa. Pessoas que querem liderar para benefício próprio. Às vezes a gente acha que o mercenário é só alguém que vai liderar em troca de dinheiro. Não é tão somente dinheiro, mas tem gente que lidera em troca de status, por exemplo. A igreja para nós muitas vezes é um ambiente social. E é um ambiente social, mas é muito mais que isso, é uma família espiritual. E tem gente que acha que a igreja é um ambiente social e que você vai galgando posições. Não sei se era um mágico, Elimás, lembra? Foi que quis comprar dos apóstolos lá o direito de impor as mãos e ministrar o Espírito Santo. Tem gente que quer comprar as coisas da igreja, tem gente que quer, não, eu quero sentar do lado do pastor por causa de status. Eu quero subir, às vezes, parece uma boa intenção, porque é um ambiente social, e hoje eu sento lá no fundo,
mas um dia eu quero sentar com aquele rapaz que tem influência. Um dia eu quero sentar com aquele líder que fala, que pede diaconia ou diácono, e ele vai e faz alguma coisa. Um dia eu quero estar lá na frente. Presta atenção aqui, a gente precisa sondar muito as motivações do nosso coração. Por que a gente quer liderar? Por que você quer crescer? Por que você está aqui nessa tarde? Por que a gente está anotando coisas sobre liderança? Por que você é um líder de GC? Se a gente tem uma motivação e a gente está querendo algo para nós em troca, tão somente, isso é ser mercenário. Porque quando vem um lobo, quando vem alguém para arrebatar as ovelhas, essa pessoa foge. A gente viu que a pandemia aí fez muito mercenário sumir e abandonar as ovelhas. Mas a gente viu pessoas com coração pastoral que correram o risco de serem presas ou de ser mal interpretadas pela sociedade. A gente viu homens e mulheres de Deus como o bispo Zé Elias, e às vezes que responder na justiça, e às vezes ter que enfrentar uma certa situação, porque quem é pastor de verdade fala, meu Deus, como é que vão ficar as nossas ovelhas? A gente viu pessoas fazendo live de tudo quanto é jeito, são exemplos. Porque quando vem a dificuldade no seu GC, quando vem a perseguição, quando vem o dia mal, se a gente lidera tão somente pensando em nós, a gente não tem esse coração pastoral, a gente não consegue permanecer. Pessoas que eram líderes de GC, se tornaram supervisores, foram para o presbitério, foram pastores auxiliares, foram pastores em igrejas locais, foram ajudar, foi para uma região. Se a pessoa não tem um coração pastoral de verdade, em alguma dessas fases essa pessoa vai parar. Porque quando vem a perseguição, quando vem a dificuldade, se a gente não está liderando por amor às pessoas, a gente acaba parando. O resumo da mensagem nessa tarde: quem tem um coração pastoral se importa com as pessoas. Quem tem um coração pastoral vai se importar de verdade com as ovelhas. E eu queria que a gente lesse um texto aqui antes da gente orar. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, 24 em diante. Quem achou uma glória a Deus aí? Glória a Deus! Mateus 16, versículo 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por minha causa, esse achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, só até o 27 aí. Antes da gente terminar falando desse coração pastoral, outra frase que mexeu comigo, eu sempre falo ela, é que a salvação não custou nada para a gente, amém? A salvação não custa nada para nós, é de graça. Mas o discipulado custa tudo. É uma frase de Lisboa. Gente, o que é mais fácil? Mais fácil a gente aceitar Jesus, ir para dentro de casa, sentar, ver Netflix toda quinta-feira, não fazer GC, vir na igreja nos domingos, mas nós não fomos chamados para isso. A salvação não custou nada para nós, mas a salvação, ela é de graça, e a graça é a porta de entrada para o reino dos céus. Quando os filhos maduros são salvos, se tornam filhos e amadurecem, entram para dentro do reino, a gente sempre vai ser convidado ao discipulado, o chamado do discipulado de Cristo. E existe um custo do discipulado. O discipulado custa para a gente abrir mão da nossa vida. Você foi salvo pela graça. Agora você quer ser meu discípulo? Eu dei a minha vida pelas ovelhas. Você quer ser igual a mim? Dá a sua vida pelas ovelhas. E aí tem um custo, é entregar a nossa vida. Mas a gente só vai achar a nossa vida se a gente entregar dessa forma.
Mais fácil é ficar em casa e deixar a região, deixar Resende, deixar Porto Real, deixar São Lourenço, as pessoas irem para o inferno e a gente frequentar a igreja no domingo. Mas você que está aqui, você entendeu que você é discípulo de Cristo Jesus, amém ou amém? Você está dando a vida para outras pessoas. Gente, presta atenção aqui. Custa. Se no seu GC for tudo maravilhoso, se você viver um avivamento como eu vivi lá, glória a Deus por isso. Mas se no seu GC você passar dificuldades, persevera, amém ou amém? Amém. A gente está dando a vida pelas ovelhas. E aí, para fechar, João, capítulo 21. Líder destacado, líderes precisam ter um coração pastoral, se importar com as ovelhas de verdade. Estava falando dele e chegou aqui. Sempre estou falando. João, capítulo 21, do 15 em diante, diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Versículo 16. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Líder destacado, tem esse salão cheio de líderes aqui. Isso aqui é sobrenatural. Glória a Deus por isso. Muitos homens e mulheres de Deus têm dado a vida por isso, orado por isso, jejuado. Glória a Deus pela sua vida que entendeu o custo do discipulado, ser como Cristo Jesus. Não é aceitar Jesus, entrar no reino dos céus, ter um pensamento escapista, como todo mundo se esconder em casa. O conforto dos nossos lares hoje em dia é um dos grandes inimigos do avanço do Evangelho. A igreja de Laodiceia se achava muito rica. E hoje em dia a gente tem muito conforto, e na pandemia foi muito falado: fica em casa. O quanto de líderes que eu não vi parar de discipular, quantas pessoas eu não vi que até hoje estão em casa, maratonando série, mas você está aqui numa tarde de sábado, se preparando, falando: Jesus, assim como o Senhor amou as ovelhas e deu a vida por ela, eu estou aqui para dar minha vida por ela. E glória a Deus, porque Ele usa os que não são para confundir os que são. E glória a Deus, porque Ele vai continuar levantando os improváveis. Continua falando sim para Ele. Continua dizendo sim. E que Deus gere em você um coração pastoral. Um coração pastoral é um coração que se importa com as ovelhas e que dá a vida por elas. Tem gente que às vezes coloca na balança: olha, eu estou cuidando de pessoas, mas está me trazendo às vezes problema, tristeza e dificuldade. Tem estações, gente, tem estações que são maravilhosas no pastoreio, mas tem estações que são inverno e você vai ter que... E tem pessoas que põem na balança: vou cuidar de mim mesmo. Não, vou cuidar de mim mesmo. Na balança de um lado tem que ser ter assim: olha, você me ama. A nossa balança nunca vai nem mexer. Se tiver um peso lá assim: olha, Jesus um dia perguntou se eu amo Ele, falou para cuidar das ovelhas dele. Se está doendo, se está difícil, se eu não estou no melhor dos momentos, não importa. Um dia Ele perguntou se eu amo Ele. Se a gente ama Jesus de verdade, a gente vai se importar com aquilo que Ele se importa. O que mais Jesus se importa são pessoas. Não tem nada no reino dos céus mais valioso do que uma alma. Não tem instrumento, não tem estrutura, não tem cargo, não tem título, não tem nada que vale mais do que pessoas. Amém ou não amém? Se a gente ama Jesus, eu não vou ficar no conforto do meu lar. Eu vou entrar num carro, eu vou descer para uma outra cidade, eu vou no sábado, ouvir um pastor, outro pastor, eu vou anotar, eu vou aprender, mas eu vou dar a minha vida para outras pessoas. Ter um coração pastoral é se importar com outras pessoas. Ter um coração pastoral é se importar com as ovelhas de Jesus. Glória a Deus pela forma de pastoreio da nossa igreja.
é todo mundo sendo uma parte viva desse povo, para a gente discipular as nações e discipular as cidades. Não são os pastores consagrados que têm título, carteirinha, que vão fazer isso sozinhos. Todos nós vamos discipular as nações. A família meu vai discipular as nações com Cristo Jesus, nós organizamos as nações. E você custa caro, que Deus gere o coração pastoral dentro de você. Se importa com outras pessoas. Não fica fazendo muita conta se vai ser benefício para você ou não. Deus vai acrescentar tudo depois. Tudo que eu sonhava, acabei recebendo. Até a guitarra que eu falei que eu sonhava, hoje eu tenho. Depois eu esqueci disso. Depois veio. Se importa com outras pessoas, amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar para a gente orar. Olha o seu lugar. Que Deus gere em você um coração pastoral nessa tarde. Eu acredito que todos nós aqui já temos esse coração. Não perde isso. Não perde isso não. Feche seus olhos no seu lugar se você puder. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo cheio de líderes, Senhor. Obrigado, isso aqui é um milagre, Senhor. Nós queremos te agradecer por cada um aqui que entendeu o custo do discipulado, Senhor. Ser igual ao Senhor, Senhor. Nós somos extremamente